baixo. Então, isso é um paciente que é muito difícil a gente tá controlando. E foi um resultado significativo, isso demonstra um pouquinho para vocês aqui, em que os primeiros atendimentos, olha, ele com tônus baixo, eu não conseguia colocar ele posturar. E aí depois a gente teve, no 5º atendimento, a postura melhor dele, essa organização sem os movimentos serpenteados apendiculares dos braços. Ele consegue olhar melhor, então, para a mãe na frente. Ele mantém essa postura, um mecanismo postural bem mais adequado. E aí, no último dia, foi bem lindo, porque ele ficou completamente sozinho, a mãe do lado, e ele vira, né? Ele sai do eixo axial e ele vira para a mãe, e toda vez que ele fazia isso, ele entrava o tônus alto e ele caía, né, lateralmente. E aqui foi lindo, porque aí eu até tirei a mão na hora para a mãe ter bem visível. Bom, esse paciente aqui é um paciente hemiparético. O paciente hemiparético, paralisia cerebral, é um paciente que é difícil, ele negligencia, né, então todo um lado, porque ele começa, esse paciente já com 3 aninhos, fazer tudo do um lado e começar essa dominância. E aí, com a neuromodulação, a gente começou exatamente a fazer várias atividades bimanuais com ele junto com a mãe dele, e ele feliz, exatamente o que eu falei para vocês. É um momento que não causa dor, no máximo causa um prurido, uma coceira. E aí ele começou a usar a atividade bimanual na fono, que aí tinha um haste de microfone, e ele pegando uma e segurando com a outra, então começou a ter respostas bastante significativas. Bom, aqui foi um caso que eu falei para vocês, uma paciente dor neuropática, dor crônica, foi uma dor pós-herpética, ela tinha todo um hemicrânio com dores 24 horas, e bastante refratárias aos fármacos, e o cefaliatra me encaminhou para a gente fazer a estimulação para estar retirando, né, esse aspecto aí da dor e diminuindo aí essas medicações que estavam bastante refratárias. Foi um resultado significativo, porque era uma paciente que já estava exatamente entrando muita dor, a não querer participar de vida social, porque ela gostava de ir para a igreja, para a novena, para a missa, e a família começou a perceber ela querendo sair, né, de casa. Aqui é um consenso latino-americano exatamente em relação à neuromodulação com dores crônicas, tá? Então também é um artigo bem significativo. Este paciente é um paciente com paralisia cerebral, 15 anos, né? Então, assim, a terapeuta falou assim, não sei mais o que fazer. E a mãe, eu não desisto, obviamente, querer o melhor e mais para o meu filho. E eu coloquei para ela, vamos começar a fazer uma atividade? Então, traz uma tela, pintura, e vamos colocar esse membro superior, porque é uma criança tetra, parética, e colocar para andar, né, um treino locomotor, mas que tal o membro superior a gente começar a curto prazo, dar um resultado? E aqui era essa criança, primeira vez, totalmente desorganizada, espástica, que tinha que entrar com talas extensoras. E aqui eu propus para a terapeuta, para a físio, e a gente começou a fazer atividades manuais, e ele começou a sorrir, uma criança com cognitivo excelente. Bom, com meus pacientes de autismo, o que eu vejo como bom resultado? Criança que tem contato visual, então esse meu paciente, como a maioria de criança autista, tem uma esquiva de contato visual, e ele começou a fazer as atividades que a gente chama aqui pareamento de cores, e mostrava para a mãe. Então, assim, outras vezes ele não tinha a atenção sustentada, a concentração de estar fazendo qualquer atividade. Como essa daqui, ele jogaria o brinquedo fora, ele não tinha muito tempo para ficar sentadinho. E essa daqui, que era dia dos pais, fazer uma gravatinha, que ele pegava cada pedacinhos de papel, era uma atividade que ele tinha que ter muita concentração, ter muita atenção sustentada, que é a concentração. Então, eu estava melhorando essa área cognitiva. Esse paciente, também autista, em que a dificuldade de relacionar o brinquedo com a função. Então, eu estimulei muito, daqui a pouco eu tirava e ele começava a fazer o aprendizado do que acabou de ser estimulado. Um resultado bastante significativo.
Com esse paciente aqui, a gente fez também para melhorar os aspectos cognitivos sociais e as habilidades. Então, foi um paciente que a gente estava fazendo no momento da fono e ele começou exatamente a esboçar muitos sons. Eu estava estimulando a área da fala. Aqui eu quero colocar para vocês que está tendo muito espaço agora, até saiu no Fantástico, aí na rede nacional, a área de performance motora. Então, para indivíduos, agora eu estou colocando para indivíduos saudáveis, né? Então, está saindo agora também resultados significativos. Isso aqui foi um significativo resultado que eu tive com um ciclista, em que teve toda uma alteração de biomarcadores, ele tinha um programa, e essa aqui também uma atleta em que teve muito bons resultados para melhorar e favorecer essa área motora, performance motora. Treino locomotor, né, em paciente com lesões cerebrais. Então, aqui esse paciente era um paciente que a mãe já tinha feito a aplicação do Botox. O que é o Botox, né? Então, é exatamente como a gente estava falando agora há pouco. É uma estimulação periférica para relaxar o músculo, mas o problema está aqui, a lesão está aqui. Então, ela chegou para mim e falou: Adriana, eu não vou mais fazer a aplicação da toxina botulínica no músculo do meu paciente, do meu filho, porque dá 4, 6 meses perde. Então, aqui não. Com a neuromodulação, eu vejo que você neuroestimula aquela atividade e o efeito neuroplástico continua. A gente não perde. Então, foi muito significativo o resultado desse paciente. Comentei com vocês sobre a área de memória. Então, essa paciente aqui, a família estava bastante incomodada, ela chegou na fase inicial do Alzheimer para mim. A gente tem já boas literaturas já colocando também a área da memória como um fator de bons resultados, e eu colocava então atividades com ela para trabalhar essa área de memória e em conjunto com a família. Então a família começou a me relatar que ela não estava mais reconhecendo e lembrando as pessoas, e a gente começou a ter atividades bastante interessantes com resultados significativos. TDAH. Então, o TDAH tem duas linhas, né? Então, ele tem uma atividade exagerada do H, de hiperatividade, e um déficit. Então, ele facilmente perde aquela atenção. Então, para ele é muito complicado ele brincar e brincar com o outro, porque é aquela criança desorganizada, né? Então, ele derruba todo mundo que está próximo a ele não consegue realmente se organizar e fazer a função, ele faz tudo de uma vez, né, e quer ir embora. E aqui foi uma atividade que tinha que ter um tempo maior enquanto eu estava estimulando. Coloquei junto para trabalhar ou compartilhar com outra criança que ele tinha muitas dificuldades aqui na escola. E ele ficava muito feliz porque ele não conseguia terminar uma atividade. E aqui essa centopeia, ela fica com os bracinhos movimentando e a bolinha cai. Ele não conseguiu derrubar nenhuma bolinha, caiu. Ele colocava, né, e depois retirava de forma muito adequada. Bom, algumas referências eu deixo para vocês das citações. Fico à disposição, aqui está meu e-mail, também tem meu Instagram, para alguma colocação, mas precisamos estar atentos a essa ferramenta. É uma ferramenta que, como eu coloquei para vocês, está potencializando, engrandecendo muito nossos resultados com nossos pacientes. Fico à disposição, grata à atenção, a alguma mais questionamento que eu possa estar respondendo para a equipe do congresso ou no meu próprio e-mail também, tá bom? Obrigada.